Nosso estudo de hoje vai ser a lição 1 do livro Perante Jesus, de Emmanuel, e tem por título a lição 1, No Roteiro Cristão. Em verdade, Cristo avança, e se realmente necessitamos da sabedoria que lhe erija um trono de glorificação do cérebro dos homens, não podemos prescindir do amor que lhe pavimente o caminho no reino das almas, a cultura da inteligência e a cultura do coração. É por isso que, aceitando o campo vasto do espiritismo evangélico por abençoada escola de preparação à frente do futuro, compreendemos que a fenomenologia possui um destacado lugar que lhe compete nos arraiais doutrinários e não ignoramos que as ilações filosóficas constituem complemento inalienável do esquema de ensinamentos que integram o patrimônio sublime da nova revelação. Assinalamos, no entanto, por serviço urgente e inadiável, a educação do homem interior, afeiçoando-o ao Evangelho redivivo nos padrões do Cristo, gerando energias do caráter e do sentimento, únicos moldes de elevação moral suscetíveis de garantir a renovação do mundo. Se o Mestre torna ao planeta, por intermédio de vozes inúmeras que se fazem emissárias do seu verbo de luz, não podemos indiscutivelmente olvidar a construção dos caminhos espirituais destinados a veicular-lhe a divina influenciação. É por esse motivo que nos detemos no esforço de erguimento da alma popular a mais altos níveis, a fim de que a fortuna científica de alguns se descentralize em benefício de todos e para que a bênção do amor se incline ao fundo do vale, onde se debatem as forças desvairadas da discórdia e da ignorância, desintegrando as nuvens de miséria e de dor que impedem a planificação da terra melhor sob a inspiração do nosso Divino Mestre. Nós vamos parar a leitura por aqui e vamos trazer as considerações em torno dessa frase muito importante do Emmanuel no início do texto, quando ele diz para a gente que, em verdade, o Cristo avança. Avança porque, no século XXI, como nós estamos, o mundo todo conhece o Cristo de alguma maneira, já ouviu falar de alguma maneira. Uns conhecem como uma grande religião, mas quando as pessoas se interessam um pouquinho em conhecer os seus postulados, acabam considerando também como alguma coisa, dando uma nomenclatura muito própria. A gente tem sempre falado sobre isso. Uns vão chamar de Deus, outros de Filho de Deus, outros de grande profeta, outros de grande iluminado, não importa o título. O reconhecimento acaba acontecendo. Então, Jesus avança, Cristo avança. Mas a gente vai lembrar que nós vamos ter fenomenologia, os fenômenos acontecendo, tal qual aconteceu com a história do Cristo. Quais foram os fenômenos? Curar cego, curar a pessoa que é coxo de nascença, as curas que aconteceram, são fenômenos. Logo depois vem a inteligência, a sabedoria. Conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus trouxe todo ali o seu postulado através de parábolas que ficaram sem entendimento durante muito tempo, até vir a doutrina espírita para procurar tirar para a gente o véu que está por trás das parábolas, para que a gente adapte os ensinos para o dia de hoje. Então não adianta a gente ficar o tempo todo estudando só no campo intelectual, né, se a gente não está conseguindo chegar no terceiro passo, que aí sim é chegar no coração das pessoas. Lembrando que nós somos inteligência e sentimento, todos nós. O fenômeno serviu no primeiro momento para despertar a curiosidade. Depois vai ter ao lado da filosofia que a doutrina espírita traz. Aí quando a gente vai estudar a doutrina espírita também, os espíritos sempre falam sobre a diferenciação, né, da fenomenologia, que a fenomenologia não pode ser tomada como ponto de convencimento, de proselitismo, não pode ser tomado. O que vai ser tomado de verdade vai ser o lado filosófico, porque quando as pessoas começam a ter acesso à teoria da filosofia da doutrina espírita, a pessoa fica realmente balançada com conceitos novos, conceitos que são revolucionários, e são esses conceitos que vão impulsionando a gente o tempo todo a buscar o quê? A buscar esse lado do sentimento. Então ele fala a cultura da inteligência, mas a cultura do coração. E o objetivo da lição de hoje no Roteiro Cristão, ela está começando a mostrar para a gente que está na hora
está na hora da gente começar a dar uma atenção maior à ciência, né, como ele fala, cultura do coração. E como é que a gente faz para dar atenção à cultura do coração? É a gente buscando o próximo, buscando o ser humano, buscando o entendimento de suas dores e buscando agora não ser mais aquele espectador que antes falava, me convence, e começava a ler as parábolas e começava a isso aqui convém, isso aqui não convém, não. Agora está na hora de a gente que já está buscando bastante o lado intelectual, principalmente o espírita, porque o espírita ele lê muito, ele estuda muito, e a partir daí começar a buscar o lado do coração mesmo. Eu vou falar aqui, né, o lado do coração, a gente vai falar do lado moral, a moralidade. Eu, por exemplo, fui convidado nessa encarnação a participar de um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, e Chico Xavier é o escritor mais prolixo da história da humanidade, porque a gente não vai encontrar em lugar nenhum, em época nenhuma, um escritor que tenha deixado mais de 400 livros como ele deixou e que hoje já tem mais de 500 livros, né? Até depois da morte dele, física, os livros continuaram sendo lançados. Então eu tinha colocado na minha mente, falando assim, não, já que eu estou estudando Chico, eu quero ler todos os livros do Chico. Até que um espírito amigo chegou perto de mim e falou, mas por que você quer fazer isso? Você está querendo se tornar o quê? Um intelectual espírita? Você vai trabalhar a sua inteligência, tudo bem. Você vai ter, de repente, uma bagagem. A gente sabe até que existe uma diferença enorme entre ler e estudar. Muitas das vezes a gente lê e a gente acabou não absorvendo os princípios que o livro está trazendo para a gente. Mas tudo bem. Mas será que não está na hora da gente entender que a doutrina espírita é reforma íntima? E que, já que diz lá no livro, um sábio da antiguidade já vos disse, começa pelo autoconhecimento. E depois a gente vai fazendo uma leitura diária do Evangelho para estar comparando a nossa realidade espiritual com o Evangelho e saber aonde a gente precisa evoluir. Então, o conselho que o Espírito me deu falou o seguinte, ao invés de ler todos os livros do Chico, faz uma reflexão profunda com você mesmo, enumera mesmo, pode pegar papel e caneta, uma agenda, e bota no papel quais são aqueles defeitos que você queria trabalhar, que você acha que te atrapalham mais. Faz vamos botar, um julgamento imparcial mesmo, porque a gente é muito parcial com a gente mesmo, mas se a gente parar para pensar, poxa, não, a minha vaidade, o meu orgulho, às vezes não mascaram, botam um véu por cima dos meus defeitos, mas tenta ser mais imparcial nesse momento. E a partir daí ele falou, agora vai ler todos os livros do Chico que fala sobre esse teu defeito, porque para a gente aqui interessa muito mais que você volte daqui a pouco, quando desencarnar, volte para o mundo espiritual mais evoluído moralmente, do que um intelectual ainda trazendo um montão de problemas por resolver, como acontece na grande maioria das vezes. Nós somos inteligência. Você vai ter uma noção. Né? Tem muita gente que fala assim, já leu a Bíblia? Li uma vez só. Mas já leu o livro dos Espíritos? Já li, eu já fiz o curso até mais de uma vez. Gente, mas a Bíblia, o livro dos Espíritos, não é livro para você ler e carregar como troféu que você já leu. É livro para a leitura ser diária, a leitura ser constante, porque a gente leu coisas que a gente ainda não conseguiu alcançar. Coisas que ainda não fazem parte do nosso patrimônio espiritual, e por conta disso é que nós somos espíritos exilados ainda em mundo de expiações e provas. Então, a hora que a gente começar a fazer uma leitura disciplinada, vamos botar aqui, resignada, determinada, e fazer da gente um laboratório mesmo, começar a buscar na gente tudo aquilo que a gente precisa acertar, e é um processo que é doloroso, porque é você sair de uma casca de ovo mesmo. Eu vou quebrar a casca de ovo para começar a enxergar o mundo espiritual, e vou descobrir que esse tempo todo um monte de coisa maravilhosa ficou restrita a mim, porque eu estava fechado em mim mesmo. Quando eu abri, procurei buscar o Cristo mesmo agora, através não só do fenômeno, do estudo, mas agora através do coração, a coisa começou a tomar um rumo, e a gente vai perceber que esse é o principal objetivo da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.